Salve, seja bem-vindo de volta ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo eu quero resolver a questão 20 da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas de 2022, no nível B da primeira fase. Vamos lá? Toca a vinheta. Muito bem, vamos começar dando uma olhada no enunciado. Bom, como você viu, o enunciado começa com Paula querendo pregar um prego na parede e a partir daí tem toda a descrição dela martelando o prego penetrando na parede, a parede fazendo força contrária, tem um gráfico da força que a parede está fazendo e a pergunta é: qual é a velocidade com que o martelo vai bater no prego? Então essa questão é uma questão de colisões. Haverá uma colisão entre a cabeça do martelo e o prego e é essa velocidade imediatamente antes da colisão que nós devemos calcular. Primeiramente, vamos deixar uma coisa bem clara. No texto ele fala que a colisão entre a cabeça do martelo e o prego é uma colisão plástica. Isso significa que a colisão é perfeitamente inelástica, ou seja, depois da colisão os corpos vão ficar unidos. Então o martelo vai bater no prego e vai ficar junto com ele enquanto ele penetra até parar. Então haverá uma união dos dois devido ao fato da colisão ser plástica, ou seja, inelástica. Então vamos lá, primeiramente vamos analisar a conservação da quantidade de movimento, porque independente do tipo de colisão, a quantidade de movimento imediatamente antes e imediatamente depois do sistema deve se conservar. Então vamos começar por aí. Então veja, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes temos quantidade de movimento do martelo, quantidade de movimento do prego, isso é antes de bater. E depois temos martelo e prego juntos, então é uma quantidade de movimento só, é o conjunto, depois da colisão. A quantidade de movimento do prego antes da colisão é zero, porque antes da colisão ele está parado, é o martelo que vem com velocidade. Então não há quantidade de movimento para o prego antes da colisão. Então esse termo aqui será zero. Então ficamos com a quantidade de movimento do martelo antes da colisão é igual à quantidade de movimento do martelo mais o prego depois da colisão. Podemos abrir isso em massa e velocidade. Vamos lá. Então eu estou colocando em mão para a massa do martelo e em minho para a massa do prego. Então, massa do martelo vezes velocidade do martelo antes da colisão é igual, depois da colisão eles se juntam, então massa do martelo mais massa do prego, vezes a velocidade depois da colisão. O que a gente quer calcular é a velocidade antes, a velocidade com que o martelo vai bater no prego. É esse V antes que a gente está querendo encontrar, que vai ser a resposta do problema. Mas a gente não tem a velocidade depois da colisão. Para calcular a velocidade depois da colisão, eu vou ter que analisar a penetração do prego na parede, porque o prego começa a penetrar na parede exatamente com essa velocidade e vai parando até que a velocidade seja zero. Quem faz o prego parar é a força que a parede aplica sobre ele. Temos aí no enunciado um gráfico da força aplicada pela parede. A partir desse gráfico, nós vamos calcular o impulso que a parede está aplicando sobre o prego. Esse impulso vai fazer com que o prego pare. Agora vamos olhar com cuidado os sinais. Então veja, o prego, o martelo batendo no prego e a parede com o prego penetrando nela. A parede faz uma força contrária ao movimento do prego, é ela que vai parar o prego em sua penetração. E a velocidade do prego é no outro sentido. Muito bem, é importante destacar isso porque vetorialmente a força e a velocidade
tem sinais opostos. O que eu quero dizer é, a gente vai calcular o impulso que a parede está aplicando a partir do gráfico. Esse impulso é um impulso negativo, ele está retirando velocidade, está fazendo com que a quantidade de movimento do prego diminua. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso que a parede aplica é um impulso negativo. A variação da quantidade de movimento do prego também é negativa, porque no final a velocidade vai ser zero e no início a velocidade vai ter um valor, que é o V depois, que a gente quer calcular. Então, a gente pode calcular tudo em módulo que não tem problema. A gente pode calcular o impulso pela área no gráfico. Olhando o gráfico, a gente vê que ele é um trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos calcular. Bom, do gráfico, a base maior é 8 vezes 10 a menos 2 segundos. A base menor lá em cima, 4 vezes 10 a menos 2 segundos. A altura, 80 newtons, dividido por 2. Isso vai dar o impulso aplicado pela parede. Então temos um impulso de 4,8 newtons/segundo. Vamos usar esse impulso no teorema de impulso para tentar calcular a tal da velocidade. Vamos lá. Então, o impulso da parede faz com que o prego pare. No final, então, a velocidade do prego é zero e no início a velocidade dele é exatamente essa velocidade, a velocidade após a colisão. Bom, variação da quantidade de movimento é quantidade final menos inicial. No final vai ser zero, então a gente fica com um negativo aqui. Só que o impulso da parede é negativo também. Como falamos, se a velocidade é para um lado e a força é para o outro, um dos dois tem que ser negativo. Então esse impulso aqui vai ser negativo em relação àquela velocidade. Então temos que o menos 4,8 do impulso negativo vai cancelar o negativo da variação da quantidade de movimento. E assim podemos trabalhar com tudo positivo. Ou seja, m mais m vezes a velocidade depois é exatamente 4,8. Esse termo aqui é exatamente o que a gente precisava aqui. Então vamos colocar ele aqui e descobrir qual é a velocidade antes. Vamos lá. A massa da cabeça do martelo é de 400 gramas, ou seja, 0,4 kg. Passando para o outro lado dividindo, vamos descobrir a velocidade. Então chegamos na velocidade de 12 metros por segundo, o que dá a alternativa A. E aí, o que você achou? Meio elaborado, né? Então começa com quantidade de movimento, que sempre se conserva, depois aplicamos teorema do impulso para finalmente chegar na velocidade com que o martelo vai bater no prego. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário. Tá explicado? Até a próxima!